Olá, tudo bem? Nós temos uma atividade proposta, a atividade 5 da aula de gestão de carreiras, que é o seguinte: nós vamos ter um pequeno sistema que irá nos fornecer o próximo horário de saída de um passageiro diante de dois arrays criados, sendo um de ônibus e outro de passageiros, cujo neste array estarão dispostos para o ônibus dois horários de saída, de partida do ônibus, e no de passageiros os horários de chegada. E nós vamos ter também o horário de chegada de um dos passageiros e, com isso, qual o último horário que este passageiro poderia se assentar em um ônibus para sua viagem. É um sistema bem simples, nós vamos desenvolvê-lo em Java, né? E serão praticamente dois métodos, aí sendo um o método principal e o outro o método que vai fazer todo esse trabalho para nós dessa regra de encontrar o último horário para a saída. Nós vamos trabalhar então, como nós temos arrays, nós vamos trabalhar com um método interno do Java, que é o arrays, né? O Java Util Arrays. Mas antes disso, vamos lá. Vamos gerar então uma rotininha aqui chamada bus service. No momento, nós vamos então trabalhar com Util Arrays, como eu disse, mas só se preocupem com ela daqui a pouquinho para nós exemplificarmos os arrays. E nós vamos ter aí a nossa classe principal, né, que é a classe que dará nome ao sistema, que é a classe pública bus service. Tudo que estiver entre essas chaves, então, pertencerá a essa classe. Então, vamos lá agora criar o método principal. Tá? O método principal é o método que nós utilizamos, o método padrão, né, sem segredos aí no Java, que vai ficar dentro dessa classe. Então, qual será o método padrão, o método principal? É o public static void main. Também, da mesma forma, as chaves que estiverem abertas e fechadas, todo o conteúdo dentro dessa chave é o que fará a nossa regra aí, fará o nosso sistema funcional. Vamos lá, então. Aqui nós vamos definir então as variáveis que nós vamos trabalhar, né, as variáveis iniciais e os arrays que nós teremos aqui nesse sistema. Ó, então, o que vai conter aqui? No ônibus, os horários de partida, 10 e 20 horas. Nós trabalharemos como inteiros para facilitar essa simplificação. Tá? Em passageiros, os horários de saída, né, de chegada, desculpem, 2, 17, 18, 19, também inteiros. A capacidade de cada ônibus e o horário que eu citei que nós vamos estar trabalhando, que é o horário da minha chegada, o horário da chegada do passageiro. Seriam às 16 horas, ele vai me indicar qual o próximo horário aí, então, de saída do ônibus, né? Que tem dois horários de saída do ônibus, de partida, 10 e 20. Tá? Então, agora vamos para o próximo passo, que é, imaginando que nós já temos o método, o que nós deveríamos fazer? Chamar esse método e também imprimir o resultado, né? Exibir o resultado deste método. Então, nós vamos chamar o método do último horário. O último horário. Mas como que esse método vai trabalhar com o quê? Com exatamente as informações dos ônibus, dos passageiros, da capacidade e meu horário de chegada. Por quê? A partir do array com os horários de partida e dos passageiros que já chegaram, né, porque nós estamos supondo que esse horário 2, 17, 18, 19 são passageiros que já chegaram. Qual seria o próximo horário, então, para eu sair? Né? Então, seria exatamente essa dinâmica, tá, que nós estaríamos fazendo. Então, eu chamo o método e imprimo o resultado do método. Então, isso é a minha rotina principal, né, minha lógica principal. Mas agora vamos construir, então, o método last boarding time. O método, para a criação do método, nós vamos
estar passando aqueles dados, né, os arrays e também as duas variáveis de capacidade e do tempo de chegada. Então nós vamos trabalhar, nós vamos receber nesse método o que nós vamos receber? Exatamente essas informações que nós estamos passando: ônibus, passageiros, capacidade e o tempo de chegada. Agora nós vamos criar o corpo do nosso método. No corpo do nosso método, a primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar esses dois vetores, esses dois arrays, tá? Para eles ficarem em ordem. Eles já estão em ordem, mas vamos supor que eu coloque ali um array fora de ordem, por exemplo, 30, 10, 20, ou coloque 5, 15, 2, 45. Então ele vai ordenar para mim. Então é um método, né, de proteção para que nada saia errado. Agora, antes de nós começarmos a lógica, a regra mesmo para a construção, para a devolução desse valor do último horário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos zerar a variável do último horário de embarque. Tá? Nós passamos a variável que eu cheguei, que o passageiro chegou, mas ainda não calculamos. Para esse método, nós vamos utilizar um laço que vai fazer o quê? Vai verificar dentro daquelas condições que eu passei, daquelas informações que eu passei, vai verificar todo o comportamento devolvendo o último horário. Mas se ele não devolver nenhum horário, o horário já está zerado, porque não tem nenhum horário para o passageiro embarcar. Então ele vai retornar zero. Nesse laço, o que esse laço vai fazer? Ele vai trabalhar de forma a encontrar o último horário buscando, né, dentro do array exatamente aquilo, o horário de saída, né, de partida do ônibus, a partir das informações que nós enviamos aqui para o método. Só vamos dar uma olhadinha aqui. Eu me esqueci, me desculpem. Antes da gente colocar o último, zerar aqui, nós precisamos criar ainda dois índices para percorrer, né, o array, porque senão eu não tenho como percorrer o array. Eu estou usando um laço for, while. Se fosse um laço for, nós teríamos como percorrer, mas dessa forma que eu estou utilizando aqui, não. Então vamos declarar as duas variáveis, né, índices, que nós vamos utilizar como índices para percorrer o array. Então, com essas duas variáveis, eu vou percorrer desde a posição 0, lembrando, né, para vocês que já têm conhecimento, sempre o primeiro índice, né, dentro de um array é o 0, né, dentro de um vetor é o 0. Então a gente também trabalharia dessa forma. Dá para fazer de outras formas? Dá, mas a gente perde aí condição de memória, que não é o interessante agora. Então, após a criação desses índices, o nosso while está pronto para percorrer os arrays de ônibus e o array de passageiro, verificando aí então, né, trazendo qual é a condição de partida desse passageiro que nós informamos. Tá. Mas é só isso? Então, não. Agora, depois que a gente saiu desse looping, o que é importante fazer? Seria verificarmos se existe horário, né? Se ele teve horário. Ele saiu com algum horário ou saiu com zero? O que aconteceu? Então, nós vamos, através de uma condição, a condição if, nós vamos verificar se o horário de chegada pessoal, ou seja, o meu horário de chegada, estava dentro do parâmetro, né? Ou seja, é menor ou igual ao último horário. Se ele for igual ao último horário, ao invés de ficar com o valor 0 que nós determinamos ali em cima, ele vai colocar o horário que ele encontrou. Se não for, vai ser 0, porque ele não tem um horário de saída. Infelizmente, ele chegou depois das 20 horas.
Ele chegou às 21 horas. Que horário que ele vai sair? Não tem mais ônibus. Então ele não sairia. Por isso o retorno zero, a proteção zero. Agora, depois que eu encontrei, fiz a verificação do horário, nós vamos fazer o quê? Retornar o último horário de embarque. Aí nós temos a nossa rotina completa. Se você rodar agora, você pode ter um erro, né? No Java. Por quê? Porque nós não salvamos ainda. Então vamos salvar essa rotina, verificar. Parece tudo em ordem. Então, imaginando aqui que nós temos horário 10h20 e eu cheguei às 16 horas, a que horas será que eu vou sair? Tem duas partidas, 10 horas e 20 horas. Executando. Nós tivemos um pequeno erro aqui. O que foi que aconteceu? Índice para percorrer de ônibus e passageiros. Aqui parece que ele não entendeu exatamente o que tinha ali. Vamos ver se agora ele consegue entender. Então, o último horário para pegar um ônibus é às 20 horas. Esse seria o último horário. Exatamente o valor proposto, né, de resultado aí para essa atividade. Se vocês quiserem mais explicações, né, dá para analisar o código, ir lendo o código e vocês vão entender tudo que está descrito aqui. Mas é um método bem simples, espero que tenha dado uma noção para vocês de como estar utilizando uma pequena rotina em Java para poder exemplificar e também executar uma atividade que seja proposta. Tá bom? Até a próxima!